Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos. É com muita alegria que estamos aqui. Esse é o canal do YouTube do projeto Nas Pegadas de Paulo de Tarso e é com imenso prazer que estamos aqui para darmos continuidade aos nossos estudos das escolas iniciáticas do passado, que é uma das vertentes do projeto Nas Pegadas de Paulo de Tarso. Para quem gosta do assunto iniciático, você que está chegando aqui pela primeira vez no canal, se inscreva, compartilhe, dê um joinha se você gostou do conteúdo, para que esses conceitos sejam propagados para mais pessoas poderem ter acesso. Então, sem muita delonga, vamos compartilhar o vídeo, a nossa apresentação, perdão, e iniciarmos aqui falando sobre o projeto de estudos iniciáticos, escolas iniciáticas do passado. Gosto de lembrar sempre que no decorrer desse vídeo aqui teremos as playlists dos estudos sobre o Antigo Egito. Aqui estamos falando sobre a antiga Índia, o hinduísmo, mas no ano passado temos uma série de vídeos para falar sobre essas escolas iniciáticas do Antigo Egito, sobre os preceitos herméticos, né? O Hermes Trismegisto, o hermetismo. Então, para quem gosta desses assuntos, também é interessante os estudos que fizemos no ano passado e está nesse canal aqui as playlists sobre esses estudos. Então, o hinduísmo é o nosso foco nesse ano de 2023. Os nossos objetivos, como sempre, para não perdermos o foco, é estudar os conceitos iniciáticos em grupo. Fazemos isso a cada quinzena e depois dos estudos esse vídeo é gerado, trazer os conceitos iniciáticos da vivência prática e levar as ações práticas para a sociedade em forma de trabalho, dando o nosso testemunho. Então, esses são os três objetivos de estarmos estudando esses conceitos das escolas iniciáticas do passado. Nós já completamos aqui metade da nossa agenda nesse ano, e esse encontro, que é o encontro 11 do Canto 11, foi realizado no dia 30/7, e depois desse encontro, desses estudos em grupos, estamos aqui para poder compartilhar os estudos através do canal do projeto. Para dar o nosso clima místico aqui, iniciar as nossas reflexões, trazemos o provérbio hindu: a árvore não prova a doçura dos próprios frutos, o rio não bebe suas próprias ondas, as nuvens não despejam água sobre si mesmas, a força dos bons devem ser usadas para benefício de todos. O nosso livro-texto é o Bhagavad Gita e a nossa versão, a nossa tradução é esse livro que já vemos falando em todos os encontros. Canto 11, o Yoga da Visão Omniforma do Senhor. Arjuna diz, no verso 1, como, um favor a mim, pronunciaste esse discurso sobre o supremo mistério chamado base do eu, por meio do qual esta minha confusão se dissipou. Então, aqui Arjuna começa o canto 11, se referindo ao canto 10º, ao canto 10, né, ao capítulo 10 do livro Bhagavad Gita. No verso 2, ele continua, pois ouvi detalhadamente de ti sobre o surgimento e a dissolução dos seres, ó Krishna, dos olhos de Lótus, bem como sobre a tua glória imutável, assim como descreveste a ti mesmo, Senhor Supremo, assim também desejo ver tua forma senhorial, ó Supremo Espírito. Ou aqui, né, o epiteto que eles usam para Supremo Espírito é Purushatama. Então, Purushatama, Supremo Espírito.
Nesse verso, Arjuna já está querendo ver a essência do Senhor, né? A essência de Deus, quer ver qual é a forma desse Deus supremo. E ele continua: se consideras possível, Senhor, que eu veja essa tua forma, revela-me teu si mesmo imutável, ó Senhor do Yoga. Diz o Senhor bendito: ó filho de Pritá, contempla minhas formas cêntuplas, milíplices, de variados tipos, divinas, multicoloridas e multiformes. Contempla os adityas, os vasos, os rudras e os ashvins, como também os marutis. Contempla, ó filho de Bharata, muitas maravilhas nunca antes vistas. Então, aqui ele está citando, né, nesse verso, alguns dos deuses do panteão da, da tradição védica, né, tradição hinduísta, para que ele contempla o aspecto do Deus único, né, do Deus supremo, em todos os outros deuses. É bem interessante esse conceito. Contempla agora, ó Budaquecha, o universo inteiro, com todas as coisas móveis e imóveis, repousando como unidade no meu corpo, e contempla tudo o que mais desejais ver. Não obstante, não poderás ver-me com esses teus olhos físicos, dar-te-ei o olho divino, contempla meu yoga senhorial. E aí vai entrar o personagem aqui, só para a gente relembrar, né? O Sanjaya, que é o narrador do Bhagavad Gita. Então, lembrando que esse Sanjaya, ele é o cocheiro, é aquele que conduz a carruagem do rei Dhritarashtra no campo de batalha de Kurukshetra. Então, eles estão lá no campo de batalha, nós já vimos, né, isso aí em vídeos anteriores, os dois exércitos frente a frente, o rei cego, que é o rei de Dhritarashtra, né, a gente sabe de tudo isso no Mahabharata, então aquele épico aonde está inserido o Bhagavad Gita. E esse Sanjaya ele tem alguns poderes, né, de ver, de ouvir ao longe, né, pelo mantra que foi lhe dado. Ele recitou o mantra e a partir daquele momento que ele recita aquele mantra, ele tem poderes de mesmo ao longe conseguir ver e ouvir os diálogos. E é dessa forma que ele passa, né, a narrativa da batalha para o rei cego. Então aí ele entra aqui nesse capítulo, essa personagem, né, Sanjaya, que é o narrador, e ele também entra narrando agora o que está acontecendo para Dhritarashtra. Então ele diz no verso 9: tendo dito isso, ó rei Hari, o grande senhor do yoga, Krishna, revelou sua suprema forma senhorial ao filho de Pritha, Arjuna. Se o esplendor de 1000 sóis, verso 12, surgisse de uma só vez no céu, seria semelhante ao esplendor daquele grande ser. Então, Sanjay está narrando o que Arjuna está vendo também, pelos poderes que lhes foram cedidos segundo a tradição védica, tradição do Bhagavad Gita. No verso 13, então o filho de Pando viu todo o múltiples universo repousando na unidade, no corpo dos deuses, né? Então, lembrando aqui que quando está grifado a letra é maiúscula, porque é a fonte escolhida, todas as letras são maiúsculas. Então, aqui Deus, letra maiúscula, dos deuses, letra minúscula, e aqui nesse canto é citado vários deuses com letra minúscula, tá? E o Deus, letra maiúscula, é o Deus Supremo, o Todo, o Uno, o, o Senhor, né, Criador de tudo. No verso 14, foi quando
Dhananjaya, cheio de espanto, de cabelos em pé, curvando a cabeça diante de Deus e saudando com Anjali, disse. Então, saudando com Anjali é uma saudação respeitosa, né? Seria aquele saudação que você junta as mãos, põe no meio da testa, né? E essa é o Sanjali. Aliás, é o Anjali. Essa saudação respeitosa no meio da testa, fazendo uma reverência. Seria mais ou menos isso. Então, ele fazendo essa saudação a Deus, ele fala, diz Arjuna, ó Deus, em teu corpo contemplo as divindades e todas as espécies de seres. O Senhor Brahma sentado no trono de lótus e todos os videntes, os rishis, e as divinas serpentes. Deve ser conhecido como o Senhor, como o Supremo Imperecível. És o Supremo receptáculo de tudo isso. És imutável, guardião da lei eterna, és o Espírito perene. Essa é a minha convicção. Então, vemos aqui que Arjuna está dando alguns atributos divinos, né? As qualidades, os atributos de Deus, né? Imperecível, imutável, guardião da lei, Espírito perene. Bem interessante. E ele continua, e ainda atributos da divindade, né? Sem princípio, sem meio, sem fim, de vitalidade infinita, com infinitos braços, e tendo por olhos a lua e o sol. Contemplo-te tuas bocas flamejantes, devoram todas as coisas como se fossem oblações, né? Oblações seriam as oferendas, consumindo tudo isso com o teu próprio fulgor. Por ti, somente este espaço entre o céu e a terra é penetrado, e também todas as quatro direções, vendo esta tua forma prodigiosa, terrível, o tríplice mundo estremece, ó grande ser. Então, lembrando do tríplice mundo, né, são os mundos, a divisão do mundo, né, a terra, o céu, seria a terra, o céu e lá eles chamam de mundos celestes, né? Os mundos celestes. Então, essa divisão é do tríplice mundo. E todos esses filhos de Dhritarashtra, juntamente com os exércitos dos protetores da terra, Bhisma, Drona, bem como o filho do cocheiro, Karna, e nossos principais guerreiros, entram velozmente em tuas bocas ditadas de presas formidáveis, que instala o medo. Alguns são vistos com a cabeça pulverizada, parecendo entre meio aos seus dentes, assim como muitos rios e correntes e torrentes de água despejam diretamente no oceano, assim também esses heróis do mundo, dos homens, entram em tuas bocas flamejantes. Então, aqui é como se ele estivesse vendo todos aqueles exércitos ali que estavam na frente dele sendo devorado por essa, né, visão cósmica de Krishna. Assim como as mariposas em encorpadas fileiras caem numa chama de fogo e são destruídas, assim também os mundos em encorpadas fileiras entram em tuas bocas e são destruídos. Diz-me quem és, ó tu de forma terrível. Saudações a ti, ó melhor dos deuses, que tem piedade, quero conhecer-te como eras no princípio, pois não compreendo tua divina criatividade. E é bem interessante, né, que ele vai dando essa ideia, Arjuna, né, em que os mundos vão sendo devorados, destruídos pela divindade, né? E aí vem Krishna e responde, né? Diz o Senhor bendito, eu sou o tempo. Bem interessante, né? Sou o tempo, ele fala. Então, a gente faz uma comparação aqui com a nossa ciência moderna, né? Principalmente da parte
da astronomia, e a gente vê que o tempo ele realmente é um consumidor de mundos. Então, hoje nós, através da tecnologia, dos grandes telescópios, né, que estão colocando aí, são colocados, né, Hubble e o outro mais recente, mais moderno agora, que foi ao espaço, a gente consegue detectar, ver esses mundos sendo engolidos pelo tempo. Então, hoje a nossa ciência até fala que o nosso Sol também tem tempo, né, de vida, os planetas têm tempo, então todos têm um tempo, né, tem um ciclo. Não só nós, não só as plantas, não só os animais, né? A gente nasce, desenvolve, cresce e morre. E os planetas também seguem esse ciclo, que é um ciclo natural, que é um ciclo da lei da natureza, ou a gente pode chamar que é um ciclo da lei universal ou lei divina. E ele começa: eu sou o tempo, poderoso autor da destruição dos mundos. É bem interessante, olha, esse texto tem mais de 5.000 anos, e a gente vê que hoje a gente tem comprovação científica desse primeiro, né, dessa primeira parte aqui do verso 32, que fala que o tempo é o poderoso autor da destruição do mundo. Dedico aqui a aniquilar os mundos de todos esses guerreiros enfileirados nos exércitos antagônicos. Tu somente estarás vivo após a batalha. Então, Krishna já dá a Arjuna alguma orientação, né, para ele poder, lembrando, né, que ele está ali desanimado, não queria lutar, para ele poder ir para a luta, fazer o Dharma, fazer o que tinha que ser feito. No verso 33, portanto, levanta-te e conquista a glória, subjugando os inimigos, goza de um próspero reinado. Em verdade, todos eles já foram mortos por mim. Ser meu mero instrumento, ó Saviassassin, quer dizer, esse epiteto, né? Saviassassin seria aquele que tem grande habilidade com a espada, muito hábil com a espada. E aí, Arjuna diz, já estamos pulando lá para o verso 37, porque não dá para a gente pontuar todo o capítulo quando ele é muito extenso. E porque não te saudariam, ó grande Senhor, pois que és ainda maior que Brahma, o Criador primordial, o infinito Senhor dos deuses, ó morada do universo. És o imperecível, o ser, eu não ser, eu que está além disso. És o Deus primordial, o Espírito antigo, Purusha. És o supremo receptáculo de tudo isso. És o conhecedor, conhecido e a morada suprema. Por ti, tudo é destruído, ó forma infinita. Então, apesar dele ser, né, ele é o Criador e, ao mesmo tempo, ele é o, o grande destruidor, porque ele é o próprio tempo. Bem interessante esse conceito. No 39, continua dizendo: És Vaio, Yama, Agni, Varuna, a lua e Prajapati, bisavô paterno. Saudações, 1.000 saudações a ti, e mais uma vez e mais uma saudações a ti. És o Pai do mundo, todas as coisas móveis e imóveis. É o digno de adoração e o venerabilíssimo Mestre. Ninguém é igual a ti. Como poderia haver algo maior no tríplice mundo, ó poder inigualável? Portanto, curvando e inclinando humildemente o corpo, peço tua indulgência, ó Senhor digno de louvor. Deve suportar-me, ó Deus, como pai ao filho, o amigo ao amigo e o amante ao amado. Emociona-me por ter visto o que jamais fora visto antes, mas minha mente está afligida pelo medo. Portanto, ó Deus, mostra-me de novo aquela tua forma humana. Conceda-me tua graça, ó Senhor Deus, ó morada do universo.
O verso 45 é bem interessante, né? Que ele vem falando sobre é, os medos, né, dele ter visto toda essa forma. Tem uma passagem que um expoente espírita, o Haroldo, ele vem trazendo um conto de Chico, né? Que Chico queria também conhecer Chico Xavier, para quem não é espírita, esse grande expoente, o maior médio de todos os tempos aqui do nosso planeta. Ele pediu para o seu mentor, para o seu guia espiritual, né, que o levasse para as esferas superiores aqui dos nossos mundos. E segundo esse conto do Haroldo, chega um momento que ele não aguenta mais, né? Porque Emmanuel começa a explicar para ele algumas coisas, chega uma hora que a mente dele não suporta. Então a gente vê uma similaridade muito grande, né? A mente aqui e a Arjuna não suportando. Da mesma forma que Arjuna quer ver ele na forma humana, na forma original, Chico Xavier também pedia para voltar para sua casa, né, para o seu corpo, porque ele estava em desdobramento, queria voltar para o seu corpo, para sua casa, para aquela rotina que ele conhecia, porque a cabeça dele já não aguentava mais. Então é bem interessante essa similaridade entre esses dois fatos. Aí diz o Senhor bendito: por minha bondade para contigo, ó Arjuna, revelei-te esta forma suprema mediante meu próprio yoga, esta forma minha fulgurante, total, infinita e primordial, que antes não fora visto por ninguém a não ser por tu. Tu não deves tremer, não sucumbas à perplexidade ao ver esta horripilante forma minha, liberto de todo medo, com a mente em júbilo, contempla de novo esta minha forma física familiar, a mesma que conheces tão bem. Sanjaya diz, Sanjaya volta no enredo. Tendo assim falado, Arjuna, Vasudeva revelou novamente sua própria forma humana e, assumindo de novo seu agradável corpo humano, o grande ser confortou o aterrorizado Arjuna. Diz Arjuna, contemplando de novo essa tua agradável forma humana, ó Janardana, recupero agora um estado em que minha consciência volta à sua natureza normal. Diz o Senhor bendito, no aspecto em que me viste, não posso ser visto nem por meio dos Vedas, nem pela acesse, nem pela caridade e nem pelos sacrifícios, mas pela devoção dirigida a nenhum outro, ó Arjuna, posso ser conhecido nesse aspecto. Posso ser visto e, em verdade, penetrado, ó Parantapa. Então, aqui a gente vê Krishna falando que não temos condições de entender e de ver os aspectos divinos, né? Arjuna, sendo a representação de todos nós, não teremos condições de ver. Mas, aqui ele fala no 53, né? Nem pelos Vedas, quer dizer, todas as coisas, caridade, sacrifício, né? As oferendas, mas pela devoção. Então, também vejo um paralelo entre o que nós refletimos aqui, principalmente no Espiritismo, desse conceito de uma fé raciocinada, que nós não temos compreensão e nem capacidade intelectual ainda para entender na plenitude a divindade. Hoje nós não temos condições. Hoje. Um dia teremos, hoje nós não temos. Mas nós temos condições de sentir essa divindade. Então, se eu não consigo compreender, eu posso sentir. E é justamente a analogia que eu faço com esse verso 54, quando ele diz pela devoção, né? Então, quando eu devoto, eu me ligo, eu consigo sentir a divindade. E é bem interessante esse verso 54 a esse respeito.
O 55 e último diz: aquele que cumpre minha obra. Aí ele já vem falar aí sobre essa ligação, né? Eu vou fazer adoração, mas eu tenho que ter para eu poder sentir, né? Apesar da devoção, eu preciso, né? Aquele que cumpre a minha obra, tendo-me como intenção suprema, aquele que é meu devoto, abandonou todo o apego e é livre da inimizade para com todos os seres, ele vem a mim, ó filho de pano. Então, aqui se encerra o capítulo 11 dessa visão, né? Essa visão cósmica ou visão omniforma de Deus, trazendo essas atribuições. Então, aqui nós pegamos alguns pontos que vimos interessantes nesse canto 11, que é conhecer a natureza, a essência divina. Vai ser difícil a gente conhecer plenamente. Podemos ver os seus atributos, conhecer os seus atributos, mas a essência mesmo, propriamente dita, vai ser muito difícil. Mas eu posso sentir a essência de Deus. Que também devemos cumprir a obra de Deus aonde quer que estejamos. Tendo como intenção, quer dizer, que é a intenção? Tudo que eu faço para Deus, né? As minhas ações ela é intencionalmente direcionada a Deus, e com isso a gente vai tendo a libertação do apego da matéria. Algumas palavras trazidas aqui no texto: Anjali, que é a saudação respeitosa; omniforme, que é o aspecto cósmico ou universal de Krishna; Vaio, que é o deus do vento; Yama, que é o deus da morte; Agni, deus do fogo; Varuna, deus das águas; Prajapati, senhor das criaturas, é o primeiríssimo criador, superior até aos deuses, ao deus criador Brahma. Fazendo a correlação aqui com a nossa vértebra hebraica, cristã e espírita, no Salmo 150, no verso 1, diz: Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai ao firmamento, obra do seu poder. Então, aqui é aquele louvor a Deus, né? Entender a sua amplitude, a sua magnitude. Na parte do cristianismo, trouxe um verso 29 do capítulo 6 de João, respondendo-lhe Jesus: a obra de Deus, que estamos falando dessa obra que nós temos que cumprir, né? Fazer a obra de Deus, é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Quer dizer que a obra de Deus é a gente ter a fé, a crença em Jesus, a crença nos seus ensinamentos, né? Essa é a obra de Deus. E toda vez que a gente crê, não basta apenas só, né, crer na palavra de acreditar, mas sim a nossa crença tem que ser aquela que exemplifica, né, os ensinamentos. Eu creio tanto que eu sigo aquilo que eu creio, eu ajo da forma que eu creio. É nesse sentido que Jesus traz o seu evangelho. Na parte espírita, a nossa sugestão é que aqueles que querem, né, voltar a estudar os preceitos lá no começo do livro dos Espíritos, tem muito a ver com esse capítulo, que são os atributos da divindade, né? Questão 10, 11, 12, 13 e assim por diante. Comecinho do livro dos Espíritos. Então, eles vão falar muito sobre os atributos divinos. Na Boa Nova também tem um capítulo 19 que vai falar sobre comunhão com Deus. Boa Nova é um livro, psicografia do grande Chico Xavier, trazendo as histórias aqui do Humberto de Campos. Ele diz o seguinte, peguei só um trechinho, que se refere à comunhão de nossas almas com Deus. Não me esqueci de recomendar que cada espírito ore no segredo do seu íntimo, no silêncio de suas esperanças e aspirações mais sagradas. É que cada criatura deve estabelecer o seu próprio caminho para mais alto, erguendo em si mesma
Santuário Divino da Fé e da Confiança, onde interpreta sempre a vontade de Deus, com respeito ao seu destino. Então, fica a dica para a gente ler todo esse capítulo 19, para fazer o complemento aqui dos nossos estudos sobre o Bhagavad Gita. O exercício prático, quando nós estávamos estudando, era como vejo ou sinto Deus dentro de mim? E aí teve um momento da partilha, onde comentamos isso no grupo. E no próximo encontro, no próximo vídeo, para quem está acompanhando, vamos trazer o canto 12, o Yoga da Devoção. E para aqueles que estão estudando com a gente aqui, que eles possam também, né, todos nós, fazermos os nossos exercícios práticos de reflexão. Como a devoção a Deus é exteriorizada por mim e enxergada pelos que estão à minha volta. Então, enquanto eu estudo o capítulo da devoção, eu vou refletir sobre esse exercício. E nós agradecemos sempre. Até o próximo vídeo. Muito obrigado por ter participado aqui, acompanhando os nossos estudos. Se você gostou, então, novamente, venho aqui humildemente pedir a sua ajuda, porque é assim que os conceitos dentro do YouTube, eles são multiplicados, é quando a gente dá o joinha, quando nós compartilhamos o vídeo, quando nós se inscrevemos no canal. Então, eu espero que vocês tenham gostado desses estudos, estejam gostando. Teremos novas vertentes aqui do projeto Na Pegada de Paulo de Tarso, que serão divulgados no momento certo. É com muita alegria que sempre estamos aqui. Então, agradeço a atenção, a paciência de todos, que Jesus sempre possa abençoar os nossos esforços e que possamos ficar na paz do Senhor bendito. Hare Krishna. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.